Olá, olá, caros investidores que hoje estão aqui nos acompanhando, bem-vindo a mais uma Expert. Meu nome é Pedro Matos, da XP Allocation, e hoje eu estou com dois convidados ilustres aqui, Fábio Akira, da Blue Line Asset, Fabiano Godoy, da Kairos Capital. Tudo bom, Fábio? Fabiano, obrigado por terem aceitado aqui o convite. Para mim é uma honra. Obrigado, Pedro. Obrigado, Fabiano, por participar do painel. Beleza. Bom, acredito que muitos já me conheçam aqui. Como eu falei, eu sou o Pedro Matos, da XP Allocation, sou da equipe responsável pela gestão dos fundos DNA, dos fundos Selection e dos fundos recém-lançados e Trend. Quero já aproveitar para deixar todos aqui convidados para tanto me seguir no Instagram, é o pedromatos.xp, mas também não deixar de seguir as nossas duas gestoras convidadas aqui hoje, é a Blue Line Asset, no Instagram também tem página no LinkedIn, e a Capital.Kairos, com K, ambos falam sobre temas relevantes no seu dia a dia, sobre temas relevantes para os seus investimentos, para você que já é cotista ou que ainda vai se tornar. Bom, hoje nós viemos falar aqui de um tema muito importante, que é a diversificação geográfica. Estamos aqui com dois gestores de fundo macro, então são altamente especializados nesse assunto, e vieram nos explicar não só porque você, como investidor, tem que levar em conta isso na hora dos seus investimentos, mas como eles aplicam em cada um dos seus produtos. Antes de entrar propriamente no tema, eu vou pedir aqui, começando pelo Fábio, para que você se apresente. Então, quem é o Fábio Akira e também um pouco da Blue Line Asset, por favor. Legal, Pedro. Obrigado pela oportunidade de falar um pouco da Blue Line. A Blue Line Asset é uma gestora relativamente nova. Nós temos 2 anos de existência no mercado, mas ela é formada por profissionais bastante experientes, com larga experiência no mercado financeiro e que trabalharam muito tempo juntos na mesma instituição. Os 3 principais sócios da Blue Line têm, em média, 30 anos de experiência no mercado financeiro, sendo que o Giovanni Silva, que é o idealizador e CIO da Blue Line, o responsável pelos investimentos, ele tem mais de 30 anos, 3 décadas no mercado financeiro, com passagens importantes. Ele foi sócio do Banco BBM no final dos anos 90, e ele passou 16 anos no Banco JP Morgan, onde ele foi o tesoureiro das mesas proprietárias da América Latina. Eu sou o Fábio Akira, sou responsável pelo research da Blue Line, e também tenho 28 anos de experiência no mercado financeiro. Desses 28 anos, 16 anos também no JP Morgan, trabalhando lado a lado com o Giovanni lá na tesouraria. E o nosso terceiro sócio principal, que é o Jorge Oliveira, ele é o sócio responsável por ações. Ele também tem 28 anos de experiência no mercado, sendo que 8 desses anos trabalhando na JP Morgan Asset. Então, a gente forma um conjunto de profissionais bastante experientes, com experiência profissional e muito tempo trabalhando junto, e essa sinergia entre os sócios principais é super importante para o business de gestão. A nossa forma de investimento, obviamente, ela é muito focada em temas macro globais, e a partir da discussão desses temas macro globais, a gente vai depurando e fazendo a alocação de acordo com um tema específico de cada região. Qual região e qual classe de ativos se adapta e performa melhor em face a esses temas macro. Então, nós fazemos uma diversificação geográfica muito relevante na nossa gestão, na nossa companhia, apesar de, obviamente, não tentar não deixar passar nenhuma oportunidade no mercado brasileiro, que ainda é extremamente rentável e oferece grandes oportunidades. E do ponto de vista de alocação de risco, a gente tenta fazer uma gestão agressiva do ponto de vista de alocação de risco, principalmente em momentos de normalidade do mercado. Mas, ao mesmo tempo, sempre de olho nas variáveis técnicas para tentar fazer uma proteção de capital do investidor em momentos de disfuncionalidade, como, por exemplo, foi março do ano passado, naquele mês tétrico da pandemia. Então, acho que, em resumo, é isso que a gente tenta entregar no produto da Blue Line. Muito obrigado. Legal, Fábio. Excelente. Fabiano, se você puder também, por favor, contar um pouquinho da sua história, dividir com a gente a história da Kairos. Claro. Olá, Pedro. Olá, Fábio. Prazer estar aqui com vocês hoje. Vamos lá. Bom, eu sou Fabiano Godoy, eu tenho um pouco mais de 25 anos de experiência no mercado também, sempre na área de fundos de investimento.
E o que a Kairos Capital faz, nós somos uma gestora macro com um viés, um olhar global. A história é que nós vamos permanecer, na média, ao longo do tempo, com cerca de 60%, 65% do risco alocado no Brasil, mas nós nos damos a liberdade de, em momentos em que entendemos que a relação risco-retorno dos ativos aqui no Brasil não estiver adequada, a gente se dá a liberdade de, eventualmente, ter zero risco no Brasil. Justamente porque nós entendemos que faz muito mais sentido a gente ter esse viés, esse olhar global para ter oportunidades de diversificação do portfólio. Uma outra coisa que é relevante dizer também é que todos os sócios aqui têm bastante experiência, nós somos em 9 sócios, praticamente todos têm mais de 20 anos de experiência no mercado, todos passaram muito tempo na indústria de fundos e todos já trabalharam comigo em algum momento do tempo ou em mais de um momento do tempo. Os últimos 10 anos antes de começar a Kairos Capital, eu fui o CIO e CEO do Safra Asset, e muitos trabalharam comigo também no Safra Asset e em outras oportunidades, em outros bancos, sempre na área de gestão de fundos de investimento. Nós da Kairos somos também uma asset relativamente recente, temos pouco mais de 2 anos de vida e, apesar disso, como o Fábio mencionou, também é uma equipe que está junta há bastante tempo e que já passou bastante experiência no mercado, tanto em ciclos positivos como em ciclos negativos, e isso é algo que para a gente é muito importante, porque dá um pouco mais de tranquilidade para enfrentar aí as volatilidades que acontecem de tempos em tempos. E, por fim, acho que para completar essa apresentação da Kairos Capital e da maneira como a gente faz as coisas, tudo para a gente nasce de tentar entender o cenário macroeconômico global e como é que esse cenário macroeconômico global fala com o cenário macroeconômico aqui brasileiro. Uma vez feito isso, aí sim nós vamos tentar identificar quais são as macro tendências que nos parecem mais adequadas e aí, portanto, a gente vai tentar identificar qual geografia, qual classe de ativo e qual ativo especificamente melhor expressa essas nossas teses de investimento, das quais a gente procura sempre diversificar também em teses de investimento e não apenas diversificar em instrumentos, para evitar incorrer num erro bem comum que acontece quando você está, por exemplo, só focado no mercado brasileiro e aí você divide as suas alocações entre o mercado de câmbio, o mercado de juros e o mercado de moeda, mas, na verdade, no fundo, a gente está sempre sujeito aos riscos específicos de Brasil. A gente procura olhar não só a diversificação geográfica, mas também uma diversificação de temas de investimento para poder compor o portfólio. Perfeito, Fabiano. Bom, acho que já ficou claro para todo mundo aqui que estamos com pessoas extremamente gabaritadas no tema, então não só que tem muita experiência, mas experiência internacional na gestão de investimentos e, de quebra, um elemento que todos nós procuramos nos nossos gestores, que são times que jogam junto há bastante tempo e que já se conhecem. Fabiano, vou pedir para você emendar na sua apresentação um comentário, então, bem direto sobre o nosso tema. Você já comentou um pouco do seu processo de investimentos, mas qual é a importância da diversificação geográfica na gestão do portfólio multimercado, que é o vosso caso, no fim do dia é o caso de um investidor também. Claro, vamos lá, Pedro. Acho que a gente pode comentar alguns fatores que para a gente são muito importantes quando a gente busca essa diversificação geográfica e que norteiam essa busca por essa diversificação geográfica. A primeira delas, obviamente, é isso que eu já estava falando na apresentação de como nós fazemos aqui na Kairos, que é buscar temas diferentes, né? É sempre muito mais difícil você perseguir temas diferentes quando a gente está exclusivamente olhando o mercado brasileiro e, normalmente, os ativos brasileiros, eles tendem a andar mais ou menos em linha com as percepções de risco país. Se está tudo certo, tanto bolsa, quanto a moeda, quanto a curva de juros tendem a performar bem, e quando as coisas estão mais complicadas, as 3 principais classes de ativos tendem a se comportar mal. Então, essa é uma das razões importantes,
Consequentemente, uma outra razão muito importante de buscar essa diversificação geográfica é a mitigação de riscos, obviamente. A gente pode até mais para frente discutir um pouquinho sobre exemplos, né, do que aconteceu e do que foi útil ter uma diversificação geográfica, para ficar um pouco mais claro. Mas tem um outro aspecto que eu acho que é bem relevante, que é a gente poder se aproveitar de ciclos econômicos ou ciclos financeiros ou até ciclos políticos diferentes, né? Quando você diversifica geograficamente seu portfólio, você acaba também se protegendo de momentos de economia que podem estar em trajetórias de recuperação ou em trajetórias de desaceleração, de situações em que o mercado financeiro de um determinado lugar pode estar vivendo uma repressão financeira ou pode estar vivendo uma injeção brutal de liquidez e, inclusive, como a gente pode até discutir logo mais, ciclos políticos, né? Nós, por exemplo, vamos enfrentar uma eleição que se pronuncia como um período complexo para o Brasil, para dizer o mínimo, né? E aí, tendo uma diversificação geográfica, até esses ciclos políticos também ficam mitigados dentro de um portfólio. Acho que, em suma, essas são as principais razões pelas quais a gente entende que não só vale a pena, como se torna cada vez mais imprescindível a gente buscar essa diversificação geográfica. E, em particular, no caso brasileiro, em que o investidor, de forma geral, sempre teve um home bias, né? Aquela preferência por estar investido em ativos locais, à medida que a gente veio se transformando numa economia um pouco mais normal, do ponto de vista macroeconômico, com taxas de juros mais próximas das taxas de juros praticadas em outros países emergentes ou praticadas no mundo desenvolvido, mais importante ainda se torna esse olhar para outras geografias e outras classes de ativos, para que você possa buscar retornos que sejam descorrelacionados. E eu acho que esse é uma outra grande importância da diversificação geográfica do portfólio, buscar retornos descorrelacionados. Perfeito, fica claríssimo, Fabiano. E, Fábio, eu queria saber de você, então, imagino que tem algum tema em comum, mas na visão da Blue Line, o que tem também para a gente passar para o investidor sobre esse tema tão importante e tão central já no trabalho que vocês fazem? Não, exatamente, é super relevante essa discussão. Eu acho que tem três abordagens. Uma abordagem mais, inclusive, teórica, uma abordagem um pouco mais conjuntural e uma abordagem mais de teses de investimento, né, de busca por retorno adicional. Na abordagem teórica é muito simples, né? Imagine o poupador brasileiro tradicional, normal, que trabalha aqui no Brasil, tem um emprego no Brasil, recebe em reais, ou tem uma companhia aqui no Brasil, um negócio no Brasil, faz seus negócios em reais, está sujeito a todo o risco macroeconômico brasileiro, ou seja, a pessoa já está bastante carregada em risco país, né? Dado que toda a renda dela e talvez grande parte da riqueza e do modo de vida dela já está entrincheirado aqui no Brasil, né? É super importante, é super interessante manejar a sua riqueza, a sua poupança de maneira diversificada, de modo a mitigar esse risco, né? Acho que as pessoas muitas vezes pensam só do lado do percentual do investimento, mas pensando do ponto de vista da receita, que já é toda em reais, o salário ou o provento do seu negócio, que já está todo em reais, correndo risco aqui, local do Brasil, acho que isso é um driver importante aí de uma decisão de investimento mais diversificada geograficamente, né? A questão conjuntural, acho que o Fabiano colocou muito bem, né? A gente tem ciclos políticos e ciclos de crise econômicos, fiscais, de surtos de inflação, ou os três juntos, né, como a gente pode debater mais para frente, no Brasil, que ter essa flexibilidade, essa capacidade de diversificar e buscar retornos em outras regiões é super importante. E o terceiro ponto, que é não só mitigar risco e diversificar, mas ter acesso a mercados mais desenvolvidos, mais profundos, onde você pode explorar temas que a diversidade dos ativos do Brasil não permitem, como, por exemplo, tema da corrida pelas vacinas, né? Você não consegue operar isso no mercado brasileiro.
das grandes farmacêuticas globais que estavam no segundo semestre do ano passado buscando uma vacina contra a Covid. O tema de tecnologia. Já tem alguma coisa no Brasil, mas é muito limitado. Então, ter acesso ao mercado americano, ao mercado global, te permite ter acesso a temas específicos super interessantes que dão grandes oportunidades de ganho, né, fora do país, né? Então, acho que são essas 3 abordagens que eu destacaria como importantes na diversificação dos ativos. Interessante, Fábio. Até ficou muito claro, né, as 3 visões, a primeira delas sendo especialmente verdade para o investidor pessoa física, mas eu queria perguntar para você, tendo em vista isso, como isso se traduz no seu dia a dia? Então, você gerindo um fundo que possui um determinado mandato de risco e busca maximizar os retornos, se você puder contar para a gente, seja uma passagem ou uma forma de como isso se materializa no portfólio do cotista da Blue Line. Muito interessante essa pergunta, né? Colocar em prática, né, o que a gente tem falado aqui de diversificação e da forma do processo de investimento, né? Acho que é bem interessante falar o episódio e o processo do ano passado, né? O primeiro semestre foi aquela loucura, né, com a pandemia, e no final do primeiro semestre a gente estava pensando nas nossas estratégias do segundo semestre, e nós elegemos 2 temas importantes que iam ser predominantes e super cruciais, né, nos mercados globais, que eram, obviamente, a descoberta das vacinas. Isso, sinceramente, a gente não tem nenhum edge para antecipar, mas era um tema que iria mover os mercados, certamente. E o segundo tema eram as eleições americanas, né? E naquele momento, depois de muita pesquisa, discussão com os especialistas, a gente assumiu a hipótese de que, olha, a gente acha que o Biden vai ganhar. O Joe Biden vai ganhar, né? Isso vai ter, portanto, uma alternância de poder para os democratas, e isso tem repercussões importantes no mercado, não só americano, mas no mercado global. E exatamente naquele momento, os ruídos políticos institucionais, o presidente Bolsonaro já entrando em conflito com outros poderes, também estavam incomodando um pouco a questão local, né? Então, naquele momento, a gente decidiu aumentar ainda mais a alocação fora do país. A gente chegou a ter quase 90% do risco alocado fora do Brasil, e com essas 2 teses na cabeça: vitória do Biden, em algum momento chegar às vacinas, né? E para isso a gente fez uma alocação bastante forte no mercado de ações americanos, em setores que se beneficiariam da chegada dos democratas ao poder, infraestrutura, energia limpa, healthcare. Mas também a gente fez uma alocação forte na China, né? Por quê? Porque a China sofreu bastante nos anos anteriores com a guerra comercial imposta pelo Trump, né? A gente passou o segundo semestre de 2019 discutindo a guerra comercial entre Estados Unidos e China. Isso ia mudar drasticamente. O risco geopolítico embutido no preço dos ativos da China ia ser reduzido. Então, a gente fez uma alocação forte em setores americanos que se beneficiam da pauta democrata e setores emerging markets asiáticos que iam se beneficiar da queda do risco geopolítico. Isso não só através da Bolsa, mas também através de câmbio, né? Uma fraqueza do dólar, uma fortaleza das moedas emergentes, e também, mais para o final do ano, a gente começou a apostar na alta das treasuries por conta de uma percepção de expansão fiscal nos Estados Unidos, né? Isso rendeu retornos bastante significativos no momento em que o Brasil estava com uma volatilidade bastante grande, né? Então, acho que esse é um exemplo interessante, como o processo de investimento macro global e uma análise local nos conduziu a uma alocação externa bastante relevante e nos permitiu aproveitar temas importantes macroeconômicos que não estavam expressos nos ativos locais. Então, acho que esse é um exemplo interessante de como colocar em prática essa diversificação. Sem dúvida, fica bem claro, e é interessante ver como vocês converteram a tese eleição do Biden em uma alocação dos Estados Unidos com sucesso, porque durante algum tempo não era claro as possíveis consequências dessa eleição. E, Fabiano, eu queria estender para você a mesma pergunta, né? Você também fez um comentário sobre essa importância, como que essa relevância e tudo isso que você falou se torna investimentos na mão de um cotista da Kairos. Ou um exemplo também, como você preferir.
Claro, não, vou dar um exemplo até do que nós fizemos. Por exemplo, no final do ano passado, a gente que já vinha, já desde junho do ano passado, com só 20% do risco alocado em Brasil, por conta dessa percepção ruim com relação à nossa eterna tentativa de empurrar os problemas com a barriga, né? A gente estava preocupado com essa questão fiscal e, ao final do ano passado, depois que os ativos brasileiros, sem ter uma razão específica de fundamento, performaram super bem, acompanhando o rally que houve nas bolsas globais, né, depois da eleição do presidente Biden, nós trouxemos essa alocação em Brasil, que já era pequena, da ordem de 20% do risco do fundo, para 5% só. E entramos no ano de 2021 dessa forma, porque a gente olhava para frente e via, por exemplo, a relação dívida-PIB brasileira explodindo, né? Nós não tínhamos uma perspectiva de crescimento muito grande para o Brasil desse ano, então a nossa expectativa é de que a relação dívida-PIB terminasse o ano de 2021 em torno de 95%, 96% do PIB, e a nossa preocupação era, puxa, como é que eu consigo capturar um cenário de recuperação econômica global sem correr tanto os nossos riscos específicos, né? Como é o caso do risco fiscal. E essa decisão acabou sendo muito acertada, porque no começo do ano, pelo menos nos primeiros 3 meses do ano, a performance dos ativos brasileiros foi muito ruim, né? Nós tivemos uma desvalorização forte da moeda, nós tivemos uma perda na bolsa e, em comparação, a alocação fora, seja em bolsa, seja em commodities, acabou tendo uma performance muito positiva. Só para dar um exemplo, nesses 3 meses iniciais do ano, enquanto o real se desvalorizou muito, a Bolsa brasileira perdeu cerca de 2%, 3%, nós vimos a Bolsa americana, que nem performou tão bem assim, subindo 5%, a Bolsa Europeia, de forma geral, subindo 10%. Então, isso é mais um exemplo para demonstrar que quando você diversifica, você acaba tendo essas oportunidades de capturar temas que não dependam tanto de um ciclo político / econômico de uma única região. E só para completar, assim, acho que uma coisa interessante do passado, né, para a gente relembrar como é importante essas diversificações. Acho que todos se lembram, na época em que o nosso presidente ainda era o ex-presidente Temer, e nós tivemos aquela famosa gravação de uma conversa entre o ex-presidente Temer e Joesley Batista. Todos se lembram do estresse que aconteceu nos mercados locais, em particular no mercado de juros, e o quanto ter uma alocação que não fosse somente em Brasil, ou que não fosse enorme em Brasil, teria ajudado os portfólios naquela época. Então, acho que esses são 2 exemplos rápidos aí para comprovar a tese de que ter uma diversificação geográfica é útil em muitos momentos. Legal, fica claro, aliás, pelos exemplos que vocês dois trouxeram, que é um tema super recente, que profissionais com o tempo de estrada que vocês têm, quem não está pensando em diversificação geográfica ainda, está para trás. Mas, Fabiana, você comentou então também do ano passado de como isso foi importante, mas no fim do dia, quem está entrando no fundo agora está preocupado com retornos daqui para frente. Então, eu queria te perguntar, olhando para frente, esse tema continua importante? Você mesmo comentou da aproximação das eleições no Brasil. Então, sim, como fica a relevância do tema à luz aí dos próximos desafios? Claro. Olha, acho que está mais importante do que nunca agora, certo, Pedro? Quando a gente olha o cenário adiante, né, pensando ao final desse ano, pensando no ano que vem, é um período que se prenuncia como um período, no mínimo, complexo, né? Nós tivemos uma antecipação do calendário eleitoral, as eleições estão na mente de todo mundo, a gente vê Brasília se comportando, né, seja o Executivo, seja o Congresso, e se movimentando em função do calendário eleitoral. A gente já vê o principal candidato nas pesquisas, né, da oposição, também fazendo comentários a respeito de alguns aspectos de política econômica, como o teto de gastos. E quando a gente olha, então, para frente e vê que, de um lado, o Executivo e o Congresso continuam na toada de empurrar com a barriga as decisões difíceis que precisam ser tomadas sobre como organizar a nossa situação fiscal e dar um norte fiscal para o país.
praticamente empurrando para o ano de 2023 e para o próximo presidente, seja o atual, seja um novo, qualquer decisão que venha a ser tomada nesse sentido. E, adicionalmente, o principal candidato da oposição, pelo menos pelo que a gente vê hoje nas pesquisas de intenção de voto, mesmo que estejamos muito distantes ainda das eleições, quando comenta sobre algum tema de política econômica, diz que por ele talvez não tivesse nem o teto de gastos, você já olha para frente com um pouco mais de preocupação. E aí, nessas condições, na nossa visão, é difícil você ficar estruturalmente otimista e muito posicionado de forma otimista em Brasil, só trazendo, então, à tona a importância realmente de estar olhando geografias alternativas em que você possa continuar tentando capturar esse cenário benigno que se prenuncia na economia global, né, com a continuidade de políticas monetárias muito frouxas, com juros reais negativos no mundo todo ainda por muito tempo pela frente, com estímulos fiscais que não só não ficaram restritos ao ano de 20, mas nesse ano de 21 estão crescendo também e sendo discutidos cada vez mais estímulos fiscais. Quando a gente olha tudo isso, parece que o estímulo ao crescimento da economia global continua muito forte e isso normalmente deveria dar suporte a preços de ativos de risco de forma geral pelo mundo. O que não é necessariamente verdade para o Brasil, dado que nós vamos estar enfrentando um ano eleitoral que já se pronuncia como um ano difícil, né? E isso só eleva, então, a importância de você ter temas diferentes, buscar estar exposto a ciclos políticos diferentes, para não ficar sujeito a tanto ruído político como a gente tem vivido aí nos últimos tempos e que possivelmente devem continuar aí ao longo dos próximos meses e durante esse período eleitoral. Perfeito. Muito obrigado, Fabiano. Fábio, queria saber de você, estamos aqui nos encaminhando para a parte final, mas também como é que vocês estão com esse olhar daqui para frente e à luz do nosso tema de hoje, da diversificação geográfica? Eu acho que esse segundo semestre é bem complicado, né? Tá ficando quase que um déjà vu do segundo semestre do ano passado, porque olhando para o Brasil, a gente está com um acúmulo de riscos e de problemas de natureza inflacionária. A inflação está batendo 9%, 10% agora em agosto, setembro. Riscos fiscais, como o Fabiano comentou, a capacidade do Ministério da Economia dirigir e comandar a agenda econômica e fiscal parece que está reduzida, e riscos político-institucionais. Então, é um acúmulo de riscos locais que já seria o suficiente para qualquer investidor pensar numa diversificação geográfica. Só que, além disso, eu sou um pouco mais preocupado com a retirada de estímulos monetários na economia americana. Eu acho que o Banco Central americano já está começando a fazer um body language de que vai retirar esses estímulos talvez já no final desse ano ou no início do ano que vem, e, portanto, as taxas de juros futuras da economia americana já estão começando a subir. E, além disso, a economia chinesa ela foi a primeira a entrar na crise, a primeira a sair da crise e a primeira a normalizar, a desacelerar. Essa combinação de juros americanos subindo, economia chinesa desacelerando, não costuma ser muito favorável para mercados emergentes e especificamente para o Brasil no momento fragilizado de fundamentos locais. Então, eu acho que é um momento bastante complicado para a economia brasileira e para os mercados brasileiros. Então, acho que é um momento interessante de olhar mais para fora, e eu olharia com esse viés mais de bolsas de mercados desenvolvidos ocidentais, né? Acho que esse é um pouco o nosso foco, e também operações e trades que se beneficiam de uma puxada, de um aumento de juros futuros nos Estados Unidos. Acho que essa é o nosso posicionamento nesse segundo semestre. Não, fica super claro, Fábio. Bom, acho que não há dúvidas com a opinião de vocês dois, o cenário de incerteza que a gente tem pela frente, e a resposta à incerteza em geral é a diversificação. Senhores, eu queria agradecer muito a presença de vocês, estamos encerrando aqui o nosso painel. Não teria como não ser enriquecedor com dois profissionais desse calibre, então muito obrigado pela participação, e passo a bola para vocês para fazerem suas considerações finais. Fabiano, se quiser começar. Eu queria só aproveitar a oportunidade e agradecer aí o tempo. Foi um prazer estar aqui conversando com você, Pedro, com você, Fábio, com todo o pessoal da Expert.
Para a gente é sempre um prazer falar sobre nosso processo de investimento, as teses de investimento, a maneira como a gente enxerga as coisas. E esse tema em particular, para a gente, é um tema muito apaixonante, que é o tema da diversificação geográfica e a importância dela nos portfólios, porque, como o Fábio mencionou, né, na apresentação dele, isso vale não só para a gestão de um portfólio de um fundo multimercado, mas deveria valer também para todo mundo pensar um pouquinho no seu próprio portfólio pessoal, quais são os riscos e aonde estão os maiores riscos que nós estamos correndo nos nossos próprios portfólios. Então, acho que essa é a mensagem que eu queria deixar, que é muito importante mirar isso e, obviamente, é muito importante buscar aconselhamento e buscar alternativas de investimento com pessoas que já fazem isso há muito tempo. Muito obrigado. Eu que agradeço. Fábio, você, por favor, se quiser deixar uma mensagem final aqui para o seu cotista, para o seu futuro cotista. Não, eu queria só agradecer bastante a XP. Acho que esse evento XP Expert ele tem um alcance fenomenal, global até. Então, é um prazer falar aqui sobre a Blue Line, sobre o nosso modo de investir, nosso processo de investimento, e compartilhar esse painel com o Fabiano, uma pessoa extremamente experiente também, para falar desse tema tão importante que foi a diversificação geográfica de investimentos. Obrigado. Beleza, obrigado, Fábio, obrigado, Fabiano, obrigado a você que esteve aqui com a gente hoje e até a próxima.